Olá, meu nome é Fátima e eu vim contar a história do meu grande amor para vocês. Eu conheci o Chico numa praia. Assim que eu vi aquele negão lindo, alto, meu Deus, eu me apaixonei pelo Chico, assim de cara, pela cor dele linda. Eu achava lindo e eu me encantei por ele. E ele veio conversar comigo, ele me falou, se apresentou, ele me falou que era da Bahia e que tinha ido passar uns tempos no Rio Grande do Sul. Eu nasci no Rio Grande do Sul, né? Ele era baiano e ele veio logo assim, sabe? Parece que a gente foi feito um pro outro, tinha que ser, tinha que acontecer. E depois dali, a gente não se desgrudou mais, a gente ficava, sabe, entrando em contato e a gente começou a namorar. Até que um dia chegou o momento dele conhecer os meus pais. E não foi nada do que eu esperava. Eu não sabia, eu não imaginava que os meus pais fossem tão estúpidos daquele jeito. Quando o Chico chegou na minha casa, meus pais olharam para o Chico com desprezo. Eu via na cara dos meus pais o nojo que eles sentiram de conhecer o Chico. E a minha mãe, ela não quis cumprimentar ele assim que ele chegou. O meu pai ficou no canto que tava, no sofá, e a minha mãe não quis cumprimentar o Chico. Eu praticamente tive que obrigar a minha mãe a cumprimentar o Chico. E a minha mãe cumprimentou ele, apertou a mão, só que depois, gente, ela foi no banheiro lavar as mãos. E a gente começou a comer, né? Eu lembro que era um almoço. E o Chico, ele percebeu a situação. Ele não ficou confortável, ele estava totalmente desconfortável. Gente, qual a pessoa, qual o ser humano que não ia ficar desconfortável com a situação daquela? Então o Chico se levantou da mesa, pediu licença e falou que ia embora. E nossa, eu fiquei desesperada, eu pedia para ele ficar e ele falou, depois a gente conversa. E ele foi embora. E nisso que ele foi embora, a minha mãe começou a falar um monte de coisa. Minha filha, como é que pode? Você estudou tanto, tanto, pra no fim querer namorar com um homem de pele suja? Gente, pele suja. Eu não conseguia acreditar no que a minha mãe estava falando. Eu não conseguia acreditar. E pra piorar, o meu pai veio com mais raiva do que a minha mãe e falou que não queria que eu ficasse com ele, que ele parecia uma... Gente, eu não quero nem falar as coisas horríveis que os meus pais falaram com o Chico só pelo fato dele ser negro. E, gente, eu fiquei horrorizada. Horrorizada. A minha mãe xingava ele, sabe, de todos os nomes junto com meu pai. E nesse dia eu não conseguia acreditar que meus pais estavam falando aquilo. Só que eu continuei namorando com o Chico. Meu pai, assim, do nada, falou pra eu chamar o Chico pra um jantar. E eu, como assim, pai? O Chico pra um jantar? Meu pai tinha sido tão ríspido, tão bruto com o Chico, que eu não conseguia acreditar no que eu estava ouvindo. E ele falou, chama o Chico pra um jantar, eu quero ter uma conversa com ele. E nossa, eu fiquei, mesmo achando estranha aquela situação, eu fiquei muito feliz, porque eu achava, gente, que Deus tinha tocado no coração do meu pai, e ele tinha deixado aquele preconceito maluco de lado, não é? Então, eu chamei o Chico, falei pra ele, e o Chico aceitou. Então, ele foi lá na minha casa jantar, meu pai ficou conversando com o Chico, nossa, gente, eu fiquei tão feliz, demais, vocês não imaginam a minha felicidade. E teve um momento do jantar, quando a gente acabou de jantar, o meu pai teve uma atitude que eu achei muito linda. O meu pai pegou no braço do Chico e colocou um relógio dele. Deu de presente um relógio pro Chico. E, nossa, eu achei muito bonito, porque aquilo tudo que meu pai falou do Chico, dizendo que tinha nojo, né, aquele nojo todo, eu não imaginava nem que ele quisesse tocar no Chico, mas ele pegou no braço do Chico, colocou o relógio, né? Então eu fiquei muito, muito feliz. E nisso o jantar acabou e o Chico foi embora. E quando o Chico foi embora, o meu pai, ele teve uma atitude muito cruel, muito cruel. Meu pai ligou para a polícia
e disse que o Chico tinha roubado um relógio dele. Gente, eu vi o meu pai colocando um relógio no braço do Chico. Eu vi o meu pai pegando no braço dele, dando de presente. Eu não podia deixar aquilo acontecer. Então eu comecei a gritar com meus pais, eu comecei a brigar com ele. Como é que pode você fazer isso, pai? Isso é horrível. Você colocou o relógio no braço do Chico. Por que você tá fazendo isso? E ele, falando um monte de coisa, disse que não era pra eu me meter. E nisso, gente, o Chico passou a maior humilhação da vida dele. O Chico foi preso. Eu ainda consegui ir na delegacia, gente. Eu ainda consegui ir na delegacia. E conversando com os policiais, eu falei tudo o que aconteceu, contei toda a situação. Mas os policiais, gente, não acreditavam em mim de jeito nenhum, de jeito nenhum. Meu pai dizia que eu era uma louca, que eu tava namorando o Chico, escondido deles, e que eu estava apoiando os roubos do Chico, porque o Chico era um ladrão e era por isso que meu pai não queria que eu namorasse com ele. Ele mentiu, gente, porque meu pai não queria que eu namorasse com ele por causa do preconceito. Meu pai tinha preconceito pelo fato do Chico ser negro. E os policiais não acreditaram em mim também pelo fato de eu ser de menor. Na época eu tinha 17 anos. E não teve jeito, gente. O Chico foi preso. E meu pai ainda queria pagar advogado para deixar o Chico lá preso. Eu não aguentei aquela situação de jeito nenhum, gente. E eu fui embora para casa de uma amiga minha. Fiquei lá por uns tempos. E para piorar a situação, gente, eu descobri que eu estava grávida do Chico. Meu Deus, meus pais não podiam saber daquilo. De jeito nenhum. Eu tive que guardar aquele segredo, eu tinha que guardar aquele segredo às 7 chaves, porque eu tava imaginando, eu já tava imaginando como ia ser a reação dos meus pais. E eu lembro, gente, que a única pessoa que eu contei dessa gravidez foi a minha amiga. Minha melhor amiga, eu tava na casa dela. Só que essa minha amiga foi inventada de falar pra mãe dela. E a mãe dela, gente, era a melhor amiga da minha mãe. E nisso começou a correr a notícia que eu estava grávida de um negro. Porque meus pais, quando foram na casa da minha amiga me buscar, eles começaram a falar, você tá grávida de um negro, de um preto. A minha mãe chorava de ódio, dizendo que eu tinha me sujado, que eu tava suja, que eu era imunda, porque eu estava grávida do Chico. E, gente, meu pai disse que era pra eu ir pra casa e eu não queria, porque eu sabia, eu tava imaginando o que ele ia fazer comigo. E o meu pai me levou à força pra casa. E lá ele me deu uma surra muito, muito grande. E ele falou que ia me bater muito mais pra ver se eu perdia o meu filho de vez. E nossa, gente, meu pai me trancou no quarto e ele me obrigou a tirar o meu filho. E eu disse pra ele que não queria de jeito nenhum. E ele teve a ideia de me mandar pra Argentina, gente, pra eu realizar o aborto lá. Porque ele não queria que ninguém soubesse disso. Ele disse que tinha muita vergonha. E a minha mãe apoiava tudo que meu pai fazia. E eu não queria ir, gente. Eu não queria ir de jeito nenhum, porque eu queria aquele filho. Só que meu pai, ele me ameaçou. Ele disse que se eu não fosse, ele ia mandar matar o Chico. O homem que eu amava muito. Eu não duvidava, gente. Eu não duvidava do que meu pai iria fazer. Então eu fui pra Argentina e realizei o aborto. E nossa, gente, eu sentia uma dor horrível. Era dor de parto mesmo. Só que o bebê já estava morto. E foi a pior dor que eu senti na minha vida. Foi a dor desse maldito, sabe? Voltei pro Brasil e lá o meu pai não me deixou em paz. Meu pai me trancou no quarto. Meu pai começou a querer me obrigar a tomar calmantes e quando eu recusava, ele colocava um pano no meu nariz que eu desmaiava na hora. Eu vivia no quarto dopada e trancada, à força, obrigada. E eu lembro que teve um dia que eu comecei a gritar. E nisso que eu comecei a gritar, ele pegou a tesoura e começou a cortar o meu cabelo. E não satisfeito, ele raspou o meu cabelo. E disse que era para eu aprender. Que não era mais para eu gritar daquele jeito. Porque senão ele ia pegar os meus dedos e ia cortar todos. Nossa, gente, meu pai, ele passou a me torturar dentro daquele quarto.
Nossa, era horrível. E o pior era ouvir da boca dele. Ele chegava pra mim e dizia: eu faço isso pro seu bem. Eu tô fazendo isso, minha filha, pro seu bem, pensando no seu bem. Mas não, gente. Meu pai fazia isso porque era cruel, porque era perverso. E a minha mãe apoiava tudo. A minha mãe também concordava com ele e dizia que era pro meu bem. E eu fiquei ali naquele quarto, eu chorava muito. Sempre que eu chorava, meu pai me ameaçava que não era pra chorar. E eu tinha que aguentar aquele sofrimento calada. E teve um dia que o padre, ele foi nos visitar. E o padre disse que queria me ver, porque já fazia tempo que não me via na redondeza. E o meu pai, com muito medo de descobrirem as maldades que ele fazia comigo, meu pai abriu a porta do quarto e deixou eu ir pra sala. E o padre falou comigo, mandou sentar perto dele e perguntou por que eu estava com a cabeça raspada. E na hora a minha mãe respondeu por mim. A minha mãe disse que era porque eu tava com uma doença, que meu cabelo tava caindo bastante. Então, ela disse que eu decidi, mandei raspar, porque não aguentava mais ver meu cabelo caindo. E o padre ficou meio assim, sabe? E eu ficava ali conversando com o padre, pedia a bênção do padre, pedi pra ele fazer uma oração. E eu lembro que a minha mãe foi na cozinha fazer um chá pro padre, que o padre pediu um chá, e o meu pai tinha ido no banheiro. E nesse momento que eu percebi que eu me vi sozinha na sala com o padre, eu falei, pedi licença ao padre e falei: padre, eu vou aqui rapidinho na casa da vizinha pegar uma coisa, tá? Eu volto já. E o padre não falou nada, o padre disse: sim, minha filha, tudo bem, e eu fui. Gente, quando eu saí de casa, eu corri. Gente, eu corria sem olhar pra trás, sabe? Eu corria num desespero tão grande. Tão grande. E nisso eu encontrei uma senhora que foi minha professora. E ela me viu correndo desesperada. E como ela nunca mais tinha me visto, ela perguntou o que estava acontecendo. Me viu também naquela situação com a cabeça raspada. E eu contei tudo o que meu pai estava fazendo comigo. Essa senhorinha, assim, gente, de cara, ela acreditou em mim. Ela nem questionou, ela acreditou em mim. E me levou, como a gente morava assim em um bairro de pessoas com condição, ela me levou para uma chácara que ela tinha. E eu fiquei lá, gente, escondida nessa chácara. Faltava uma semana, gente, para eu fazer 18 anos. E eu fiquei lá escondida. E o meu pai começou a espalhar cartazes por todo lugar, falando que eu estava desaparecida, falando que eu era uma louca, que eu tava louca. E começaram a me procurar. Eu só sei que assim que eu fiz 18 anos, gente, eu consegui ir na delegacia. Contei tudo o que meu pai fazia comigo. Desde o início, gente, desde o início. E meu pai, ele insistia, ele batia o pé. Essa menina tá louca. Ela é louca, ela tá maluca. A gente tava cuidando dela porque ela tá louca. E fizeram lá os testes clínicos em mim, pra ver se atestava algum vestígio de loucura. E viram que eu não tinha nada de errado, que eu não era louca coisa nenhuma. E nisso, como eu já tinha 18 anos, o meu pai já não tinha mais direito nenhum sobre mim. Eu já era de maior. Entendeu? Então eu aproveitei que uma amiga minha, muito mesmo minha amiga, ela ia pra Itália. Ela falou que tava indo pra Itália e eu aproveitei, contei minha situação pra ela e fui embora com ela. Porque eu tinha certeza que se eu continuasse ali, perto do meu pai, o meu pai ia infernizar a minha vida, ele não ia me deixar em paz. Então eu fui pra Itália com essa minha amiga e lá eu construir a minha vida, sabe? Eu tentei tirar da minha cabeça todo o sofrimento que eu passei, mas era muito difícil, gente, muito difícil. Na Itália mesmo, eu tive notícias péssimas dos meus pais, passados uns anos. Tive a notícia de que meu pai tinha sido preso, porque foi descoberto golpes que ele dava em idosos, pessoas, sabe, para pegar o dinheiro, e ele foi preso por conta disso. E depois de um tempo ele foi solto e foi embora para uma casa que ele tinha no interior. E a minha mãe, coitada, tive notícia dela que ela no banho caiu, sofreu um acidente dentro do banheiro, bateu com a cabeça e, gente, ela não lembra de quase nada. Disseram pra mim que ela não lembra de quase nada. E assim, gente, depois de uns anos, eu voltei pro Brasil, mas não pra ver como é que meus pais estavam, porque, gente, eu tinha tanta mágoa deles que eu não queria nem ver eles, sabe?
Então, eu voltei pro Brasil para procurar o Chico, que eu não consegui esquecer o Chico. Eu queria ter notícia dele, eu queria saber como ele estava, se o meu pai não tinha feito nada de ruim com ele. E para minha tristeza, eu tive a pior notícia do mundo, da minha vida. O Chico, ele faleceu, mas afogado, que ele tinha ido para uma praia, ele sempre gostava de praia, ele sempre amou praia. E ele morreu afogado numa praia que ele estava. E, meu Deus, aquilo cortou meu coração, sabe? Eu tinha perdido o homem que eu amei assim de verdade, todo o meu coração. Hoje eu sou casada, tenho filhos, isso já passaram muitos anos disso, tudo isso. Eu tenho filhos grandes, mas eu não consigo esquecer o Chico. Ele sempre vai ser e será o grande amor da minha vida. Então, amores, trouxe pra vocês mais uma história real enviada por uma inscrita. Ai, gente, eu me emocionei muito com essa história. Uma história, assim, uma história de amor, né? Bonita, de que ela amou, assim, que gostou dele logo de cara, se conheceram numa praia. Ele, por ser negro, sofreu muito preconceito dos pais, né? Então, tudo que aconteceu com ele, nossa, meu pai do céu, imagino o quanto é difícil a pessoa ser preso injustamente. A pessoa ser preso sem ter cometido nada de errado. Então deve ser muito difícil. E ela também vendo aquilo tudo e não conseguir fazer nada, ninguém acreditar nela, só acreditar nos pais por terem influência, né? Então, nossa, que sofrimento, deve ter sido muito difícil. Mas, nossa, fiquei muito feliz quando ela, no relato, conta que conseguiu fugir dos pais, que conseguiu ajuda de uma senhora que na cara, assim, acreditou nela, né, sem questionar nada. E hoje ela tá bem, tá casada, tá com os filhos, né. E, infelizmente, o Chico, ele não tá mais vivo, né, que nem ela conta. E eu fico muito triste, gente, porque infelizmente o preconceito, ele existe em todo lugar. Em todo lugar. E eu não consigo entender por que uma pessoa tem preconceito de outra só porque tem uma cor diferente. Gente, o que dá a graça nesse mundo é a diversidade, é as cores, as culturas diferentes, cada um tem a sua essência, cada um tem o seu estilo, sua personalidade, e é isso que traz a graça no mundo, né? A minha opinião é essa. O mundo, ele fica muito mais bonito, muito mais colorido com a diversidade. Então eu não consigo entender por que uma pessoa tem esse sentimento no coração, tem esse ranço, essa raiva no coração, só porque outra pessoa é diferente. Sinceramente, eu não consigo entender. Só Deus mesmo para entender uma pessoa dessa, né? Então é isso, meus amores. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessa história. Sinto muito por tudo isso ter acontecido com você, né? E espero que um dia que você já esteja recuperada, no caso, né? E com certeza você nunca vai esquecer o Chico. Ele sempre vai estar no seu coração, né? Porque o primeiro amor a gente nunca esquece. Então, se você gostou dessa história, curta, comenta, compartilha, deixa bastante like. Não esquece de comentar aqui embaixo pelo menos um oi funny pro YouTube ajudar o nosso campinho. E deixa o like também, tá? Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau!